no câncer de colo em reto, por conta do diagnóstico retardado, ele tem uma mortalidade muito impactante. Câncer de cólon, se a gente pega numa fase avançada, a gente está falando aí de sobrevida de 6 meses, 9 meses, 1 ano e pouco. Eu consigo tirar um pólipo, ainda benigno, que a gente sabidamente, baseado em vários estudos, sabe que depois de alguns anos vai chegar numa adenocarcinoma. A hemorroida normalmente é uma doença do adulto jovem para adulto maduro, para idoso. E a indicação da cirurgia de hemorroida, via de regra, é o paciente que acaba nos dando. Papo de Médico, com o Dr. Carlos Fernando. Estamos aqui para mais um programa Papo de Médico. Eu queria agradecer a audiência que o programa tem dado por todos vocês, internautas. E esse programa é feito para quem? É feito para você, meu colega médico, minha colega médica. É feito para você da área da saúde, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta. E para você que não é da área da saúde, que nos acompanha. O programa tem um grande objetivo: trazer informação, trazer esclarecimento, tirar dúvidas. Para quê? Para que se torne, para o prestador da área de serviço, a melhor qualidade que ele possa dar ao seu paciente, seja do serviço público, seja do serviço privado. E hoje vamos falar de um assunto sobre... Nós temos algumas coisas estabelecidas, maravilhosamente. Podemos falar sobre o Outubro Rosa, que está chegando, né? O câncer de mama. Temos o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Temos o Novembro Azul, que é sobre o câncer da próstata, o câncer do homem, né? E não podemos deixar de esquecer o Setembro Verde, que fala de quê? Fala de uma patologia que às vezes fica um pouco relevada, que é o câncer do intestino, né? Uma patologia silenciosa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, maligna, e que tem prevenção, que tem tratamento, que você pode evitar essa doença, que tanto judia do paciente, não é verdade? Então, para isso, para a gente falar sobre o câncer do intestino, nós trouxemos aqui agora o Dr. Danilo Silveira, que é cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista. Dr. Danilo é formado pela Universidade Federal da Bahia, fez residência em cirurgia geral e fez a sua especialização no Hospital de Base. É um dos mais renomados colegas nossos aqui do Distrito Federal e também atua em sua clínica privada. E vamos aproveitar hoje para tirar as dúvidas sobre o que se faz, como que trata, quais são os mitos e verdades dessa patologia silenciosa, podemos chamá-la assim, e que nós devemos dar uma ênfase maior com essa preocupação. E aproveitar que nós estamos no mês de setembro, Setembro Verde, falando da coloproctologia. Danilo, tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigado por ter vindo aqui. Nós que agradecemos. Fala de você um pouquinho. Nós que agradecemos. Eu acho que informar sobre essa patologia é muito importante. A gente chegou em Brasília, eu falo acidentalmente, né, porque na verdade eu saí da Bahia para São Paulo e de São Paulo para Brasília. A intenção era ficar em Brasília aqui 2 a 4 anos, né, que é o período de formação ali das 2 residências médicas, para depois voltar à Bahia. E aí a gente chega nessa cidade que é extremamente acolhedora, uma cidade que eu falo muito jovem, medicina jovem, vamos dizer assim, e aí a gente acaba se envolvendo e vai ficando e depois não tem como a gente sair. Porque você cria raízes, você cria laços, você cria vínculos de trabalho e foi assim que a gente acabou, vamos dizer assim, ficando, enraizando e hoje um legítimo candango, né? Que é aquele cara que não nasceu aqui, mas passa a botar Brasília no coração. Então, acho que seria isso. E eu fui estimulado pelo chefe da cirurgia geral na minha época, né, que era o Dr. João Vieira Lopes, e falou assim, você vai fazer coloproctologia. É uma área dentro da cirurgia geral, dentro da cirurgia do aparelho digestivo, mas vai te dar uma qualidade de consultório, vai te dar um volume de trabalho muito interessante. E aí a gente, ótimo, por orientação ali de um mentor, de um chefe da gente, a gente começou. E realmente, assim, é apaixonante, não só pela patologia em si, mas realmente porque dá uma qualidade de consultório muito grande. A gente tem muito transtorno do trato digestivo, quer seja maligno, quer seja benigno, e isso fez com que a gente realmente apaixonasse pela especialidade, se envolvesse com a especialidade, assumisse sociedades, assumisse envolvimento com eventos. E acho que isso é importante.
que é uma coisa interessante de Brasília. Brasília sempre foi um polo formador de residentes, de médicos residentes. Então, gente do Brasil inteiro vinha para cá. Tanto que quando você pega a população médica de Brasília, você vê que é gente do Ceará, da Bahia, de Minas, de São Paulo. Então, isso, acho que essa pluralidade dá essa característica de realmente de Brasília ser o coração do Brasil, né? É onde você vai ver, talvez, um acriano namorar um gaúcho. Então, essa coisa que eu acho que é bonita da nossa cidade. E na parte de coloproctologia específico, a gente tinha serviços bem definidos, né? Quando eu fiz a residência, a gente tinha o serviço do HUB e o serviço do hospital de base, que eram 2 serviços formadores de médicos residentes. Certo. No hospital de base, na época, era o Manuel Rezende, grande professor. Eu fui a última turma de residente dele, mas o Rezende foi um dos caras que brigou muito pela formação. Ele é o coloprocto que, na verdade, veio oriundo do cirurgião geral, porque não existia residência formal em coloproctologia. Então, ele organizou essa residência médica aqui. No HUB, à época, o Dr. Francisco Ginani, que também foi um dos precursores aqui, inclusive capitaneou um congresso brasileiro de coloproctologia aqui. Então, a gente teve essa escola, vamos dizer assim. E a coloprocto sempre foi pautada, vamos dizer assim, em profissionais muito envolvidos com a área, né? Aquela história que a gente pode dizer assim, a gente opera a região do ânus, então é muito específica. Basicamente, hoje, o cirurgião geral ele não tem formação para poder fazer uma cirurgia anal, vamos dizer assim, orificial. Então, acaba que a gente vai se diferenciando nisso. Dentro da oncologia, como a gente lida com aparelho digestivo, especificamente cólon e reto, a gente acaba fazendo a neoplasia, que eu costumo dizer o seguinte, que atinge tanto homens quanto mulheres. Se a gente colocar em volume global, é muito paciente. Então, Fernando, a gente está falando de uma patologia que realmente impacta demais. Talvez, em termos de morbimortalidade, ela seja mais impactante do que a próstata, por exemplo. Sim. Que tem grande divulgação, né? Grande. O Novembro Azul tem grande divulgação. E o que a gente vê, eu posso falar mais ou menos, dos, vamos falar, 25 anos para cá, 20 anos para cá, então, uma mudança radical da medicina, né? Nós tivemos um avanço de tecnologia muito grande, um avanço de informação muito grande, e dentro do parque tecnológico nós tivemos aparelhos maravilhosos, né? A parte de diagnóstico não invasiva, por exemplo, os aparelhos de tomografia, de ressonância, os contrastes, e a parte endoscópica, né? Tanto o colega da gastro, que faz a endoscopia do aparelho digestivo, a parte de cima, como vocês, da coloprocto, que faz a colonoscopia, que é um advento maravilhoso, né? Milhares de patologias ali que poderiam causar um transtorno, vocês já curam por ali, operam por ali, não é verdade? Por uma passagem. E eu acho que para o homem, principalmente, que tinha no passado o seu tabu de examinar a próstata, eu acho que tanto para a mulher como para o homem, as campanhas de divulgação têm que continuar batendo maciçamente para perder esse medo de fazer o exame, para perder esse receio de que o preparo do exame é ruim, né? Para perder o receio de que o exame é ruim. Olha quanta coisa avançou hoje. No preparo do exame, tudo bem, você tem que limpar teu intestino, às vezes passa horas ali numa evacuação, não tem como, tudo bem. Mas o exame em si hoje, eu posso falar para você, eu já fiz várias, né? Eu já fui operado em intestino, já tirei meu sigmoide por diverticulite e tal. O exame é uma tranquilidade, né? Hoje você vê que os principais serviços hoje, nem o médico mais cede o paciente, tem um serviço de anestesia no local, né? Que dá uma total tranquilidade para vocês, nisso daí e tudo mais. Bem, mas não só falar de tumor, também vamos falar das patologias mais simples e mais benignas, que é a hemorroida, que tanto perturba a gente, né? Esses hábitos e tudo mais. Então, assim, Danilo, vamos fazer uma volta ao tempo aí. Vamos falar da prevenção do câncer de colo, o que é que está envolvido hoje com a etiologia, com as causas que mais está se aceitando hoje, e faixa etária para fazer esse exame. Dá uma volta no câncer do colo. Tá. O que a gente tem de câncer de cólon hoje, até que eu comentei contigo antes do nosso bate-papo aqui. A gente tem uma patologia, como eu falei, que não distingue homem e mulher, certo. Já que a gente está falando que câncer de mama é basicamente uma patologia feminina, já que o câncer de mama no homem é uma situação bem mais rara. Bem mais rara. A próstata é específica do homem, a mulher não tem próstata. Já intestino a gente pega os dois sexos. Então, para aí. Você, internauta, que está ouvindo o nosso programa, presta atenção. Você mulher, você homem,
você rapaz, você adolescente. Estamos trazendo para vocês informações de uma patologia que atinge os dois sexos. Não, né? Não escolhe, né? Não distingue. Não distingue idade. É lógico que tem maior incidência em certas idades, nós vamos dar uma passada nisso, mas eu acho que aqui contempla, e como você falou, se somar homem e mulher, é uma incidência praticamente dos principais tumores. É o principal tumor. Se a gente colocar, ele é o segundo em mulher e o terceiro em homem. Isso dados do INCA. Somado. Se a gente somar os dois, a gente vai ver que o impacto vai lá para cima. Então, maravilha. Então... E em termos de morbimortalidade, ou seja, o que é morbimortalidade? Morbimortalidade é o impacto na qualidade de vida e a mortalidade em si, aquele número de pessoas que morrem. No câncer de colo em reto, por conta do diagnóstico retardado, ele tem uma morbimortalidade muito impactante. Diferente, por exemplo, do câncer de próstata, que às vezes, depois de descoberto, o paciente consegue viver 10, 15 anos com neoplasia de próstata ali, controlada com remédio, com bloqueio hormonal. Câncer de cólon, se a gente pega numa fase avançada, a gente está falando aí de sobrevida de 6 meses, 9 meses, 1 ano e pouco. Então, realmente, assim, o impacto dessa doença é muito grande. É muito grande. Segundo, a gente está falando de uma doença, que você introduziu aí, que o exame endoscópico, que é chato de você fazer uma limpeza, é assim, mas um exame endoscópico ele pode ser diagnóstico e terapêutico. Exatamente. E uma diferença também muito importante que a gente chama sempre atenção quando a gente vai conversar com qualquer público, quer seja médico, quer seja leigo. O câncer de próstata, a gente está falando de fazer uma detecção precoce, ou seja, eu vou pegar o câncer numa fase inicial. A mesma coisa a gente fala para a mama, o autoexame da mama, palpar um nódulo, eu estou pegando um câncer em fase inicial. O intestino, eu estou pegando um pré-câncer, eu consigo tirar um pólipo, ainda benigno, que a gente sabidamente, baseado em vários estudos, sabe que depois de alguns anos vai chegar num adenocarcinoma. Então a gente está falando de, não é detecção precoce, eu estou falando de cirurgia preventiva. Eu vou fazer uma colonoscopia, vou tirar um pólipo, que ainda é benigno e que viria a se tornar maligno. Então a colonoscopia tem essas duas vertentes, ela é diagnóstica, terapêutica e ela pode ser preventiva. Ou seja, eu não peguei um câncer ainda, eu peguei uma lesão que viria a ser um câncer. E mesmo naquele caso onde eu já pego um tumor, mas muito pequeno, a gente pode fazer os procedimentos que você chamou a atenção, cirúrgicos endoscópicos. E eu consigo retirar a lesão por inteiro. Então, ou seja, eu evito do paciente chegar até numa cirurgia de intestino, fazendo uma colonoscopia. Qual é o grande problema que talvez a gente tenha, a gente falando aí dentro do meio médico, ou para quem não é médico? A gente tem ainda uma oferta relativamente pequena, principalmente a nível de saúde pública. Então, por exemplo, se a gente colocar que o exame ele é preconizado a partir dos 45 anos, ou ainda, baseado nas estatísticas mais antigas, a partir dos 50 anos, é só a gente pegar a população brasileira. A gente precisaria, por exemplo, a nível, vamos dizer, de Brasília, que deve ter aí hoje 5 milhões de habitantes, botar em torno de 6 milhões de habitantes. Se a gente colocar que a gente deva ter aí em torno de pelo menos 1/3 da população acima dos 50 anos, ou quiçá 40% da população acima dos 50 anos, a gente está falando de 2 milhões de pessoas. Então é um volume muito grande de exames que deveria estar sendo feito para a gente pegar esses casos precocemente. Ou casos que ainda não existiriam, ou casos que viriam a surgir. E qual é o diferencial nisso? O exame não é anual, como é o exame da próstata, como é o exame da mama. A gente está falando de um exame de quinquênio. Eu falei aqui com o Fernando, é um exame de 5 em 5 anos. Salvo as exceções. Eu faço um exame, detecto uma lesão, o paciente tem uma história familiar muito positiva, minha mãe teve, meu irmão teve. Aí a gente vai encurtar esse intervalo. O primeiro, qual a idade que deve fazer? Se a gente colocar hoje a nível geral, a tendência é os 45, mas baseado ainda nos nossos protocolos, que a gente não adotou protocolos mais recentes, é 50 anos. Qualquer pessoa, tá vendo? Não precisa ter sintoma. Fez 50 anos de idade, deveria ganhar de presente uma colonoscopia. Uma colonoscopia, né? Deixa eu, como o nosso público de internautas é um público misto, né? Tem colegas nos ouvindo, mas vamos dar uma voltinha na anatomia aqui. O aparelho digestivo começa pela boca, desce, vem o esôfago, vem o estômago, né? Onde cai o alimento, começa o processo de digestão, o duodeno também, e depois vem o que popularmente todo mundo conhece, o intestino fino. Intestino fino. É o jejum e o ilho, né? Começa Exatamente. aqui. E que o pessoal fala, nossa, a gente tem 5 metros de intestino, tem isso e aquilo. Beleza. Depois vem
o intestino grosso com o colo ascendente, o transverso, o descendente, tem uma curva, né? Que é uma o curva que é sigmoide. como sigmoide, uma curva como S, reto e o ânus. A maior incidência dos tumores é no intestino grosso. No intestino grosso. No intestino grosso. Então é esse que nós estamos fazendo a prevenção. Né? É esse que o aparelho entra e vai todo nele. Me dá uma passada rápida desse exame tecnicamente. Pois é, mas aí só para recapitular, a gente sabe o seguinte, a maior incidência ainda é de reto e sigmoide. O que a gente vem tendo nos últimos anos, provavelmente por uma série de fatores, é aumento da patologia do lado direito, do cólon direito. Mas a gente sabe que a maior parte das doenças está no reto e no cólon sigmoide, ou seja, no final do intestino, quase chegando no ânus. Certo. Tá? Como é que o exame ele é realizado? Então você tem que fazer uma limpeza do intestino, que talvez seja a parte mais desagradável do exame, porque você tem que tomar laxante, você tem que fazer dietas muito restritivas em termos de resíduo durante 1, 2 dias. Óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoa que tem o intestino mais solto, outros mais presos. E tomar um laxante, geralmente um laxante osmótico, que é um produto que vai diluir num suco para tornar o sabor mais agradável. Para limpar, né? Para limpar, no dia do exame. Ou 6 a 8 horas antes da hora determinada para o exame. Por exemplo, tem clínicas que fazem o exame muito cedo, 8 horas da manhã. Então o paciente faz o preparo na noite anterior. Então esse teria talvez a parte mais incômoda, porque você faz uma dieta muito restrita, 1 a 2 dias, e faz uma dieta basicamente líquida no dia do exame. Feito isso, a gente sabe que a tolerabilidade do exame é muito grande. Quais são os pacientes que talvez não tolerariam muito isso? Crianças, pela dificuldade de ficar ali o dia inteiro tomando só água de coco, Gatorade, suco. Os mais idosos, que desidratam mais fácil e também têm a dificuldade de tolerar o exame por conta desse preparo. Mas um paciente rígido, jovem, vamos dizer assim, que não tem nenhum outro problema de saúde, o preparo é completamente tolerável e, vamos dizer assim, bem aceitável. O exame hoje, basicamente, mesmo no serviço público, ele é feito sobre uma sedanalgesia. O que é isso? Você vai tomar um sedativo, vai tomar, às vezes, ali um medicamento que vai fazer com que você adormeça. Algumas vezes você pode até estar, vamos chamar assim, semiconsciente, se a gente pede para você virar, para você se posicionar, você posiciona, mas não tem a lembrança do ocorrido. Quer seja pelo efeito do próprio remédio, né? E é um exame que é pouco doloroso, né? Não, o exame em si, ele não é para ser doloroso. Não é para ser doloroso. Tem. Você vai acordar ali, às vezes, com um pouco de gases e tal, mas o exame em si não é para ser doloroso. Ele pode ser desconfortável quando você geralmente tem doenças associadas. O que seria? Se o paciente tem, óbvio, muitas cirurgias intestinais, muitas aderências, mulheres muito jovens, com endometriose, com doenças ali de ovário, que também pode dar aderências a nível de pelve. Então, esses pacientes especificamente, pacientes que já fizeram tratamento de câncer de colo de útero, tem radiação ali na pelve. Então, esses pacientes podem ter, sim, algum desconforto maior, porque o próprio intestino já está afetado por alguma doença que já existiu ali na redondeza dele, vamos dizer assim. Risco do exame, Danilo. Tá, aí a gente sabe o seguinte, o exame ele é preconizado a nível mundial, ou seja, não é um exame de Brasil, dos Estados Unidos, é nível mundial. Ele é um exame de baixíssimo índice de complicação. O que é baixíssimo índice? A chance de você ter uma complicação numa colonoscopia diagnóstica, ou seja, aquela que você vai fazer para saber se você tem doença ou não, ela é da ordem menor do que 1%. Quando a gente passa para fazer um exame terapêutico, ou seja, eu vou tirar um tumor, eu vou fazer uma cirurgia na colonoscopia, aí esse exame ele tem uma taxa de complicação que pode chegar a 5%. Mas, ou seja, é um exame que tem menos de 1% de complicação e te deixa tranquilo do ponto de vista de prevenção de câncer de intestino, ele é tão seguro que é preconizado mundialmente. Danilo, hoje a grande maioria dos tumores de intestino diagnosticados mais tarde, ou mesmo que você faça o exame, qual é a limitação? Se resolve a grande maioria pela colonoscopia? Qual é a limitação hoje da colonoscopia? A colonoscopia consegue basicamente tratar os tumores que a gente chama de in situ, ou seja, aquele que está localizado ali na região, ou em alguns tumores, por exemplo, de reto, a gente consegue tratar os tumores chamados T1. São tumores ainda, vamos chamar assim, superficiais, e aqueles que não conseguiram ainda invadir. A partir do momento que esse tumor ganha a capacidade de invadir, a gente tem um risco das metástases, né? As metástases, como a gente sabe, é o tumor originário do intestino, mas a doença está lá no fígado. É o tumor originário do intestino e a doença está lá no pulmão. Originário do intestino e a doença pode estar lá no cérebro.
Então, nessa situação, quando você tem uma profundidade de invasão, onde há o risco de metástase, aí o tratamento endoscópico ele deixa de existir. Certo. Por quê? Porque eu não vou curar a pessoa. Então, aí, obrigatoriamente, você faz a endoscopia, a colonoscopia, né? A endoscopia do intestino. Estadia o tumor, né? Vê a lesão, biopsia, confirma a lesão, e aí você vai para uma cirurgia. Certo, uma convencional. Que é o que a gente não quer. A gente quer o quê? Fazer a colonoscopia e ver o paciente já livre, ou como eu brinco com os pacientes, eu estou te dando um certificado de garantia de 5 anos. Certo. Você vai repetir seu exame daqui a 5 anos. O que é importante a gente chamar a atenção também? Quando a gente fala de colonoscopia, é um exame onde a gente vai introduzir uma câmera por dentro do corpo da pessoa, ou seja, por dentro do intestino, vai visualizar ele por dentro. Quanto mais cuidadoso for o preparo, quanto mais limpo ele tiver, menor, vamos dizer assim, vai ser a chance do endoscopista, ou do coloproctologista, ou do médico que está realizando o exame, não ver um pólipo, não ver um tumor, não ver uma lesão pequena. Então, eu sempre falo, é um exame chato de fazer, mas o preparo, quanto mais eficiente for ele, melhor mais cuidadoso for ele, melhor vai ser o resultado. Sem dúvida. Se faz uma coluna bem feita, que você visualizou todo o intestino grosso, até o finalzinho do intestino delgado, cuidadoso, a gente até põe uns critérios de qualidade, que seria o preparo, o endoscopista tem que ser experiente, você tem que fazer o exame dentro de um intervalo que a gente chama mínimo aceitável, ou seja, que é em torno de 7 a 10 minutos, ou seja, é um exame muito rápido. 7 a 10 minutos para cirurgiões, vamos dizer assim, ou para endoscopistas já habilitados. Então ele vai fazer um exame com qualidade, vai conseguir ver e detectar lesões pequenas. A gente pega lesões, às vezes, que tem 5 milímetros, que é meio centímetro. Então acho que essa é a mensagem. Então o exame é um exame chato do ponto de vista de preparo, mas completamente tolerável, deve ser feito com cuidado, porque isso vai interferir se você faz um exame com mais qualidade de limpeza. E o ato em si do exame, a gente está falando de 7, 10, 15 minutos, completamente tranquilo. Você vai estar sedado, acordou, parece que você nem fez o exame. A colonoscopia, eu posso falar por mim, eu devo ter feito aí nesse período de pré-operatório, diagnóstico, pós-operatório, tive que fazer um também. Eu devo ter feito aí umas 8 colonos já na minha vida, eu não me lembro de nenhum. Você ceda e acabou. Agora o preparo não tem jeito, né? Enfim. Danilo, me conta uma coisa. Hoje, as patologias, do ponto de vista, as hemorroidas, né? Que a gente tem aí, uma grande camada da população tem mitos de tratar hemorroida, a etiologia dela, o que é hemorroida, né? São varizes no canal do reto e tal. Então vamos explicar isso aí. Quando operar essa hemorroida? Só quando sangra, quando está hemorroida de grau 1, 2, 3, o que está se fazendo hoje na cirurgia de hemorroida? Porque já teve no passado algumas técnicas que uma melhor, outra pior, teve controvérsia. Como é que está hoje o tratamento de hemorroida? O que a gente tem de hemorroida? A gente tem um mito, que é aquela história que a hemorroida, minha hemorroida virou câncer. Não. A hemorroida é uma patologia extremamente comum, às vezes por tabu, por outras questões envolvidas, até no nosso, vamos dizer assim, no nosso jeito latino, ocidental de ser, escondida. Então, às vezes, a sua avó teve, sua mãe teve, sua tia teve, e ninguém comentou. Então, você nem sabe que sua mãe teve hemorroida. E, como você já começou falando, hemorroidas são varizes de um plexo vascular que está ali na região anal. As hemorroidas sangram. E, normalmente, as hemorroidas, a gente fala, salva a vida, porque quando sangra, assusta, e, normalmente, a partir das hemorroidas é que o paciente vem procurar a especialidade. E que pode achar uma patologia. E aí eu chego lá e faço uma colono e acho uma lesão. Mas não foi a hemorroida que virou. A hemorroida, na verdade, ela existia porque o paciente tinha intestino preso, porque o paciente envelheceu, porque o paciente tem uma tendência de varizes, porque ele come mal, faz esforço para evacuar, ou porque ele come o que não deve e tem muita diarreia. Então, na verdade, a gente fala, a hemorroida normalmente é uma doença do adulto jovem para adulto maduro, para idoso. E a indicação da cirurgia de hemorroida, via de regra, é o paciente que acaba nos dando. Você pode ter paciente com hemorroida muito pequena, mas que é extremamente incômodo, sangra todas as vezes associado a desconforto, às vezes associado a um quadro de fissura, que é o machucado do ânus. Então, ou seja, esse paciente tem hemorroidas pequenas, mas muito sintomática. Às vezes o paciente que tem uma hemorroida muito grande, mas ele tolera bem, ele consegue ir ao banheiro, ele consegue fazer uma higiene dele usando um lenço umedecido, fazendo uma higiene com água e sabão neutro, e ele está tranquilo.
como a gente já colocou, hemorroidas são varizes, elas não vão transformar em câncer. Isso tem que ficar claro. Bem claro. Mito não existe. Hemorroida não vira hemorroida câncer. não vira câncer. Então, a indicação da cirurgia é o paciente que tem sangramento importante, que às vezes compromete até com uma anemia. É o paciente que tem desconforto importante, seja dor. As evacuações são um martírio para ele, são associadas com dor. Ou o paciente que tem comprometimento da qualidade de vida. O que é isso? Ele suja a roupa. Ele não consegue ir no banheiro se não for em casa, porque tem todo um ritual envolvido para ir no banheiro. Entendeu? Quer seja de limpeza e cuidados. Então, ou seja, esses pacientes que têm esse comprometimento da qualidade de vida são os pacientes que são elegíveis para a gente operar. O que a gente tem hoje de técnica? A cirurgia de hemorroida é uma cirurgia do século XIX. Então, é uma cirurgia antiga, tem mais de 100 anos, que é a mesma cirurgia. O que consiste ela? Retirar o excesso de vasos e ligar, dar um ponto com um fio cirúrgico na origem dos vasos. Então, essa é a cirurgia clássica que a gente chama de Milligan Morgan. A gente vai tirar o excesso de vasos, fazendo vamos dizer assim, um ponto na origem dos vasos. Ela é clássica por quê? Porque é a cirurgia feita há mais de 100 anos e todas as outras que vieram depois buscam atingir o objetivo que essa primeira cirurgia dava, que era controlar sangramento e diminuir o desconforto. O que a gente tem de técnica moderna? Você tem hoje o uso de laser. Então, você faz uma esclero, como faz a esclerose de varizes, você faz uma esclero, você entra ali dentro do vaso, esclerosa ele, você vai murchar aquela hemorroida. Qual é o limitante? A gente está falando de laser. São realmente fontes de luzes que requerem fibras muito caras, se aumenta muito o custo, e quando a gente coloca aqui o resultado vai ser semelhante a uma cirurgia de baixo custo, você começa a botar na balança se tem benefício. Certo. Porque, teoricamente, o grande benefício das técnicas novas são encurtar a recuperação. Então, você está falando de uma cirurgia normal, que você vai cortar a região do ânus e o paciente vai ficar incomodado ali 2, 4, 6, às vezes 8 semanas. As técnicas novas, todas vislumbram menos dor e menor tempo de recuperação. Você pode usar os recursos dos grampeadores. Você passa ali um aparelho que vai cortar e costurar ao mesmo tempo. Esses grampeadores não são, vamos dizer assim, elegíveis para todos os casos. São instrumentos fantásticos, mas você tem que saber quais são os pacientes elegíveis para ele. Geralmente, hemorroida de maior volume, circunferencial, grau 3, grau 4. Uma técnica muito recente, que ficou muito popular, vários pacientes leem na internet, que é uma técnica denominada THD. É, desarterialização. Você vai localizar com um instrumento de ultrassom, um Doppler, o vaso e você vai fazer uma aplicatura desse vaso, ou seja, você vai costurar o vaso, levando a mucosa até a origem do vaso. Então, você melhora aquela hemorroida que sai, né, popularmente, não, quando eu vou no banheiro, a hemorroida sai para fora, fica toda exposta. Você vai fazer uma aplicatura disso, então você melhora a função, porque você está levando ali a mucosa de volta, e você amarrou o vaso que sangrava. A mesma coisa, você não tem uma ferida externa, então teoricamente você vai ter menos desconforto, e justamente, como não tem ferida, você tem menor tempo de recuperação. O que eu costumo falar para qualquer paciente que vem com a gente discutir? Você tem realmente técnicas mais modernas, onde o grande foco foi menos dor, menor tempo de recuperação. Mas quem vai dizer a melhor técnica para o seu caso é o profissional que vai te avaliar. Você vai individualizar o caso, né? Que hemorroida que ele tem, a história dele, o sofrimento dele, e aí você vai até discutir com o seu paciente, olha, custo-benefício de uma coisa, dessa outra, técnica e tudo. Né? Como... Por exemplo, mulher geralmente cobra muita parte estética. Não, eu quero que tire minhas peles, meu bumbum está muito feio. Isso. Algumas técnicas que você pode lançar mão, você vai deixar o excesso de pele. Então, para essa paciente que se incomoda com isso, às vezes a técnica convencional antiga, apesar do tempo mais, vamos dizer assim, maior de recuperação, vai ser a que mais vai satisfazê-la, porque você vai tirar o excesso de pele, você vai deixar, vamos dizer assim, o resultado e a função que mais vai atender seu paciente. Okay. Então, eu falei, vamos sentar e conversar. Examine e fala, a sua cirurgia pode ser feita com tais e tais técnicas. E aí participa junto. Porque, como eu falei, essas técnicas modernas têm um impacto do custo. Tem um impacto que às vezes a gente não tem ela disponível no SUS, tem um impacto que às vezes a operadora de saúde não custeia. E tem o impacto da formação do cirurgião também. Também, sim. Tem mais habilidade com uma, duas. Às vezes o cirurgião está mais... Isso. Quanto não domina o laser para isso, e domina o grampeador, domina muito bem
a técnica convencional, exato. não é verdade? E os resultados hoje são mais ou menos parecidos, né, Danilo? O resultado final geralmente é praticamente o mesmo. O que você está trabalhando aí de diferente é tempo de recuperação menos dor. Sei. Então, não deixa de ter impacto, né? Tá. Danilo, chegou uma pergunta aqui para nós, o Paulo de Tirapina, ele pergunta para o Dr. Danilo o seguinte: o que tem de mito aí de verdade em relação à carne vermelha, alimentos que provocam o câncer do colo? Eu acho que é isso mesmo que ele está perguntando, o câncer do colo. Tá, o que a gente... a parte alimentar, a né? parte alimentar. O que a gente tem é o seguinte, a gente tem, sabidamente, um aumento de incidência de câncer de colo e reto em pacientes jovens. O que é paciente jovem? Abaixo dos 50 anos. E provavelmente o fator mais importante, se você excluir aqueles que têm, vamos dizer assim, uma influência genética, ou seja, aquele paciente jovem que a mãe teve, que o pai teve, ou que a avó teve. Então, esse paciente que tem uma genética favorável a isso, a gente exclui. Mas esses pacientes jovens que não têm genética, mas têm neoplasia precocemente, o fator mais importante é dieta. Cigarro tem impacto? Tem. Mas a dieta é o mais importante. O álcool? O álcool não tem um estudo específico, mas a gente sabe que normalmente o paciente grande etilista, tá? Ele é um paciente que tem maior risco. Sim. Aí o que a gente vem para a dieta então? Carne vermelha. O paciente que tem um risco aumentado, quando a gente estratifica no trabalho que separou, é o paciente que consome mais de 400 gramas de carne vermelha. Isso é um leão, né? É, um leão, né? Um paciente que come realmente muito mal, né? Você imagina, 400 gramas são quase meio quilo de carne vermelha. Então, é um volume muito grande. O que a gente costuma dizer? O equilíbrio e o bom senso. O paciente que come equilibradamente, ele pode comer o bife dele uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas é fazer um equilíbrio. Quando possível, o paciente poder comer, ele come um peixe, come um frango. Um dia não come. Um dia não come, exatamente. Faz lá um dia sem a proteína animal. Certo. Ou um dia ele come ovos. Então, assim, tem uma série de variedades. Aí o paciente fala, então eu não posso mais comer um churrasco? Não, gente. A gente está falando o seguinte, é o exagero. É o paciente que consome grande quantidade de proteína animal com baixa ingesta de fibra. Então, é o paciente que não come nada integral. É o paciente que não come verdura. É o típico paciente ali do feijão, arroz, alguma coisa frita e muita carne vermelha. Então eu costumo dizer, eu não costumo condenar nada especificamente. Talvez a única coisa para mim condenável, porque eu não consigo enxergar benefício, seria cigarro. Mas o restante é tudo bom senso. Ok. Tem mais uma, vou para mais uma última pergunta depois, para a gente fazer as considerações, tem várias. Chegou uma pergunta aqui de Rio Claro, o Roberto de Rio Claro. Ele pergunta aqui o seguinte: eu fui num nutricionista e ele me deu, além da minha dieta para perda de peso, algumas lavagens intestinais para fazer uma limpeza de intestino, fazer uma catarse que ele chama, né? Como que está isso hoje, Danilo? Pois é, a gente teve aproximadamente há uns 5 anos aí, 2016, 2017, uma nota da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Os detox, né, que eles chamam? Né? Hoje está na moda tudo detox, dieta detox, as dietas, os jejuns intermitentes. Bate couve com alho, com gengibre, então, com não sei o quê. Tira o glúten, tira o leite, tira isso. Sim. A gente sabe o seguinte, se você faz uma dieta da própria cabeça ou baseada em informações, às vezes só da internet, aquela dieta pode não ser adequada para você. E você pode, às vezes, estar se desnutrindo, ou seja, piorando sua nutrição, em vez de estar se ajudando. Com relação especificamente aos enemas, se a gente for colocar na humanidade, a história da humanidade, a gente sabe que enema tem mais de 4.000 anos, ou seja, nas escritas egípcias antigas tem relatos de enema. Já se fazia lavagem. Já se fazia lavagem há 4.000 anos antes de Cristo. Então, olha o tempo que já se faz. O que a gente sabe? A lavagem tem que ter todo um critério, porque ela não é isenta de risco. Você pode ter lesões intestinais, você pode ter lesões de vasos hemorroidários, então pode ter sangramento associado a isso. E segundo, não há nenhuma evidência científica, baseada em tudo que a gente tem de estudo, que fazer lavagens, quer seja com água, quer seja com qualquer outro produto, recentemente saiu aí, se a gente colocar aí no Google, ou nos sites de busca aí da internet, enemas de café, gente. O pessoal fazendo aplicação de café via retal. E a gente sabe que isso não tem benefício nenhum. O intestino consegue absorver basicamente alguns sais minerais, sódio, potássio, e absorver um pouco de água. Tanto que, sabidamente aqui, quase todo mundo lembra,
dos supositórios, que às vezes a mãe tem que usar na criança porque não consegue dar o comprimido, não consegue dar a gotinha, e aplicava um supositório. Por quê? Porque o intestino absorve. E até para evacuar, né? Ou para evacuar. Então, quando você faz uso de substâncias inadequadas, você pode estar se intoxicando em vez de melhorando. Então, o que eu costumo dizer? Uma dieta mais leve que você faça por 1, 2 dias, um aumento da ingestão de líquidos, com certeza vai te trazer benefício. Se você faz uma dieta evitando alimentos que fermentam muito, você vai ficar mais confortável. Mas daí a dizer que lavagens indiscriminadas vai trazer benefício, eu acho que está meio distante. Perfeito. Bem, internautas, hoje eu quis frisar muito o nosso Setembro Verde com a coloproctologia, porque o que mais me assusta é o silêncio dessa doença, né? É uma doença extremamente silenciosa, ela começa a crescer ali no intestino, vai indo, e às vezes quando você é pego por um sangramento, por uma dor abdominal, você já está com semi-obstruído, você já está com metástases para outros lugares, e uma cirurgia que você poderia ter feito para curar, você faz para remediar com um sofrimento muito grande. Então esse é o foco da nossa mensagem de hoje, para deixar para vocês que procure seu proctologista a partir dos 45 anos, vai bater um papo com ele, conta seus hábitos alimentares, como o teu intestino funciona, tira seus mitos de hemorroidas, se você precisa operar, se você não precisa, caso você tenha, entendeu? Você homem, você mulher, e faça a sua colonoscopia de prevenção. Como o Danilo falou, uma colonoscopia bem feita, na mão de um bom profissional, de um especialista, ela te dá uma garantia, uma tranquilidade para os seus próximos 5 anos e com as orientações que o teu médico vai te dar. Então esse é o objetivo do nosso programa, da nossa orientação a você. E eu quero deixar aqui agora, aproveitar o nosso especialista, o Dr. Danilo, nosso renomado amigo aqui da cidade de Brasília, que deixa as suas considerações finais, e o programa tem uma característica gostosa, sabe qual que é, Danilo? E que os colegas vêm cada dia mais, a gente está por aí, está elogiando e tal. A gente não tem interesse de conflito, né? Não tem, o programa você pode falar, você pode deixar seu telefone, o serviço público onde você trabalha, o seu consultório, o que você está fazendo, e saber se você também vai responder perguntas pelo teu Instagram, pelo teu Face, deixa todo a sua, onde a gente acha, né? E faz as suas considerações finais e alguma coisa que talvez eu passei batido como entrevistador de não te perguntar e que é importante para a nossa entrevista específica do nosso assunto. Então, se a gente fosse fechar, é o seguinte: o que é sinal de alerta para câncer de intestino? Seria mudança no seu padrão de intestinal, principalmente de tempos recentes, ou seja, de 1, 2, até 6 meses para cá. Você tinha um intestino muito bom, começa a ter diarreia. Ou tinha um intestino muito bom, começa a ficar constipado. Então, a mudança do padrão é um sinal de alerta. Segunda coisa, se tem um sangramento evidente, a gente falou que o sangramento mais comum é da hemorroida, mas se sangrou, merece atenção. Segunda coisa, dor abdominal. Se você começa a ter uma dor, principalmente uma topografia muito específica, é mais do lado direito, mais do lado esquerdo, que começa a ficar muito frequente, independente do que você comeu, independente do que você ingeriu, também é um sinal de alerta. Segundo ponto, que também que a gente falou, é uma doença silenciosa. Às vezes eu não estou sentindo nada disso, mas por nenhum motivo, principalmente a gente fala, às vezes no homem, né? Eu faço um exame de sangue e eu estou ali com um pouco de anemia. Repito daqui 2, 3 meses, 6 meses, continuo anêmico. Pô, mas eu não estou sangrando de lugar nenhum, eu não sou mulher, eu não estou menstruando. De onde está vindo essa anemia? Então, todas as anemias obscuras merecem ser investigadas. E o que a gente faz, óbvio, é uma investigação do trato digestivo como inteiro. Faz endoscopia, vê se tem alguma lesão de estômago e faz uma colonoscopia para ver se tem alguma lesão de intestino. Então, basicamente, resumidamente, em termos de sintomas, seria isso. Porque, via de regra, tumor de intestino não avisa. A gente vai ser avisado quando ele já está avançado. Esse é o grande problema. Tá? Eu falei aqui no bastidor, antes da gente começar a bater o papo, a gente teve recente aí 2 pessoas famosas, né? Perdemos aí o Luiz Gustavo, ator aí da Rede Globo, no domingo, de um câncer de intestino. Óbvio, ele tinha 87 anos, provavelmente associado à idade. Nós estamos com o Pelé, o nosso rei do futebol, operado do lado direito de um tumor de intestino. A gente teve no mês de abril, se eu não me engano, um piloto, né, de Fórmula Indy, um piloto brasileiro também, aos 55 anos, vítima de câncer de intestino. O ano passado, no meio da pandemia, um ator americano que acabou, vamos dizer assim, sensibilizando muito o meio artístico mundial, que fez um papel de um filme de grande impacto, né, o Pantera Negra,
E ele tinha 42 anos de vida. Jovem, então, forte, atleta. Exatamente. Né? O paciente era o paciente musculoso, atleta, né, magro. Então, o que a gente está falando? O perfil do paciente, apesar da gente falar de comida, apesar da gente falar de obesidade, de comer mal, de cigarro, é o paciente que às vezes não tem nada disso. É um paciente que come bem, que é magro, que tem um perfil completamente atlético e tem câncer de intestino jovem. Então, é uma doença silenciosa, uma doença que geralmente quando vai avisar já está numa fase mais avançada. E o foco, talvez, que a gente tem que deixar de lembrança é, eu não sinto nada, mas eu fiz 45 a 50 anos de idade, vá ao coloproctologista, bate um papo com ele, como é que não é, e faz uma colonoscopia, justamente porque eu não sinto nada. A gente está no serviço público, lá no hospital de base, onde a gente faz um ambulatório específico, não de câncer, mas de doença inflamatória intestinal, que depois a gente pode vir bater um papo sobre isso, que é doença de Crohn e retocolite. E a gente atende em consultório, tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte. Depois eu vou até deixar no Instagram, ou deixar o telefone ali de contato, né? A gente pode deixa falar o no ar linkzinho. aqui, não tem problema não. Tá Telefone certo? da sua clínica. Mas é Centro de Cirurgia Digestiva na Asa Norte e o Gastrocentro na Asa Sul. O telefone? Qualquer um dos dois. Na Asa Norte é o 3965-3333, fácil de decorar, né? E na Asa Norte a gente teria 3346-7771. Ok. Mas eu vou deixar os links, tenho também os telefones de WhatsApp que dá para fazer contato e a gente vai deixar aí para quem quiser, quem não tiver talvez um profissional que já esteja te assistindo, a gente poder prestar essa assistência. E a outra coisa, já queria estender o convite a você, talvez até trazer o Aquiles aqui também. Vamos trazer outros colegas. Vamos fazer um bate-bola. Né? O Aquiles é muito meu amigo, um colega da proctologia, querido demais e muito competente. Vamos bater um papo sobre doença inflamatória intestinal? Vamos bater. Quanta gente sofre disso? Quanta gente sofre? Agora eu estou parado, né, no meu consultório, mas eu exerci durante 30 anos em ginecologia. Quanto eu fiz diagnóstico de doença inflamatória nas dores pélvicas? Sim. Você está entendendo? Como é um diagnóstico diferencial para a mulher, como a mulher sofre com isso. E quanto que está essa dor, ela está investida hoje no sistema imunológico, no sistema somático da pessoa, no dia a dia, no estresse, nos hábitos, na vida moderna, né, que a gente consegue dar uma qualidade de vida para o paciente disso. Então, para você internauta, você meu colega médico, você minha colega médica, que talvez tudo que você ouviu já é sabido por vocês, mas informação não ocupa espaço, pelo contrário. E o mais importante também desse programa, sabe o que é, Danilo? Esse programa anda o Brasil todo. Quer dizer, pode andar o mundo, porque ele está no YouTube, né? Mas ele anda o Brasil todo por vários motivos. Eu e o Gutenberg tivemos uma preocupação de capitanear um programa que fosse informativo. Então a gente tem uma divulgação pela Federação Nacional dos Médicos, que o Gutenberg é o presidente, eu sou o secretário-geral, por nosso trabalho aqui no sindicato, que os colegas sabem, a nossa performance, 4 mandatos aqui nessa luta, né, que a gente tem aí, lutando pela medicina suplementar e pelo serviço público. E está disposto na internet, para que você veja, o pessoal tem assistido muito pela qualidade, sem falsa modéstia, que quando você percebe que uma coisa está com qualidade, você procura buscar, refinar, é um conjunto de coisas. É o profissional que você traz, é as perguntas que vêm, é o foco mais importante que você quer falar, e isso não tem preço, porque a gente de noite senta no nosso computador e vai buscar algumas coisas, na verdade, de outras coisas que você, da vida da gente, até de trocar uma torneira dentro de casa, né? De mexer num carro, você até para ir, tem coisas, então tem coisas maravilhosas na internet, que a gente tem que ter um filtro, tem muito lixo, mas o nosso programa tem trazido bastante audiência por isso. E um outro detalhe que esse programa trouxe, que me deixou muito contente, foi o seguinte: colegas de cidades menores, colegas de cidades mais afastadas de outros rincões, têm entrado em contato comigo, com o Gutenberg, têm mandado mensagem, que é o telefone daquele colega que esteve aqui, que faz uma subespecialidade, que aquela informação foi importante para ele, nos locais de menor assistência que existe, né? Então isso também tem sido para nós um privilégio. Então eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado a você, internauta, agradecer mais uma vez, Danilo, tá? Sei que teu tempo é muito pequeno, obrigado por ter vindo, pela qualidade do trabalho que você presta, né? E deixar um muito obrigado e até o próximo programa, Papo de Médico. Um abraço a todos.